Bom, gente, nossa aula hoje é sobre simplificação das estruturas, né? Não sei se vocês já viram as aulas anteriores, já acharam boa, interessante. Vamos dar continuidade. A simplificação das estruturas. A forma estrutural é uma forma de representar as ligações entre os elementos, sendo que cada par de elétrons compartilha entre dois átomos e é simbolizado por um traço, que no caso, né? Ele te dá um exemplo, né? Partilhada por um traço, isso significa que na forma estrutural aparecem todos os tipos de ligação covalente, seja ela simples, dupla ou tripla. Nesse primeiro exemplo, a gente tem uma simples. Ó, os tipos de ligação que vem. Ela pode ser simples, que só é um risquinho desse. Pode ser ligação dupla, que é 2 risquinhos desse. E pode ser tripla, que é esse 3 risquinhos. Esse é o tipo de ligações que pode. Ligações simples, dupla, tripla, organizada por traços nas formas estruturais. Veja alguns exemplos de formas estruturais de moléculas pequenas envolvendo poucas ligações. Observe como os pares de elétrons compartilhados são representados. Ó, aqui ele tem um flúor, você percebe que entre os flúor só tem ligação simples. Aqui o oxigênio, né? Que no caso tem ligação dupla. Aqui temos carbono e oxigênio, que tem uma dupla ligação. E aqui nós temos ligação dupla e ligação simples numa mesma cadeia. E podendo vir também de ligações só, ligações simples, vice-versa. Eles vão misturar para moléculas. As formas mostradas acima, a esquerda tem que os pares de elétrons são simbolizados por contínuos, são chamados de fórmulas eletrônicas ou fórmulas de Lewis. Todas essas fórmulas são substâncias inorgânicas. Por que é inorgânica? Porque elas têm oxigênio, e para elas serem só orgânicas, elas só têm que ser carbono e hidrogênio. São aquelas formadas por elementos carbono que não são de origem mineral, como é o caso do monóxido de carbono, CO, que é considerado inorgânico, visto que os carbono é tetravalente, realiza 4 ligações covalentes. Ele possui a grande capacidade de ligar-se a diferentes átomos e a outros carbonos, formando infinidade de cadeias carbônicas. Por isso que a forma estrutural é importante, pois indica a disposição dos carbonos na cadeia. Para entender, considere o seguinte forma molecular. Indica somente o número de cada elemento em uma molécula de substância. Por exemplo, digamos que temos uma forma molecular C3H6. Significa que eu tenho 3 carbono e 6 hidrogênio. Sabemos, então, que ela possui 3 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Mas como eles estão ligados, a forma estrutural nos indicará isso. Poderemos descobrir realmente de qual composto se trata. Observe abaixo que essa forma molecular pode dar origem a 2 formas estruturais diferentes e, consequentemente, as 2 substâncias distintas. Aqui eu tenho um ciclo propano. Por que eu falo ciclo propano? Ciclo porque é uma cadeia fechada, propano porque são 3 carbonos. Mais adiante vocês vão aprender vocês têm que aprender como é que vão saber identificar a quantidade de carbono na cadeia. Pronto, o que eu quero? Você está vendo que ele é um ciclo, aqui as ligações simples, e eu tenho um propênio, que ele tem uma dupla ligação. Vamos lá. Essas podem ser chamadas de formas estruturais planas, em que toda a ligação dos elementos aparece desenhada por plano no papel. Quadro, tela, computador. Não, pare agora. Tem mais depois da publicidade. Enquanto muitas cadeias carbônicas são muito grandes e bastante complexas, por isso ficaria difícil até de se escrever, forma estrutural plana. Assim, foram criadas outras formas de representação da estrutura das moléculas, que são mais simplificadas, que é o caso que nós temos que aprender agora como simplificá-las. A primeira fórmula estrutural simplificada ou condensada, em que a quantidade de átomos de hidrogênio ligados a cada carbono é abreviado, colocando o seu símbolo H apenas uma vez, adicionando-se o quanto inferior à direita, um índice de que é um número que mostra a quantidade de hidrogênio que há. Por exemplo, considera a forma estrutural plana comum. Vocês estão vendo que essa cadeia, ela tem 1, 2 carbono, 3 carbono, 4 carbono.
E ela tem um oxigênio. Ela tem um hidrogênio, dois hidrogênios, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hidrogênio. O que que eu faço para me simplificar? Eu posso utilizar ela dessa forma. H3, porque esse H, em vez de eu ter esse monte de risquinho, eu coloco H, porque 1, 2, 3. Tá vendo? E o carbono. Aí a ligaçãozinha. Nesse outro carbono aqui, vocês percebem que ele está ligado para cá e para cá. E são quantos hidrogênios ligados nele? Ó, 2. O que que eu vou colocar? CH2, que é a quantidade de hidrogênio. O oxigênio não tem, só o oxigênio está sozinho. Nesse carbono, eu tenho o hidrogênio aqui, outro para cá. Então, eu posso colocar o C e abreviar H2, porque eu tenho 2 hidrogênios. Esse daqui, vocês percebem que está ligado a quantos hidrogênios? A 3. Então, para me simplificar, eu vou colocar CH3. Bem mais simples, não é mesmo? Mas, sabendo que o carbono sempre realiza 4 ligações e que o hidrogênio só realiza uma ligação, surgiu outra forma ainda mais simples, que é a forma de traço. Se desejar, pode ver como escrevê-la mais detalhadamente no texto Fórmulas Moleculares de Compostos Orgânicos. Mas, basicamente, nessa forma são omitidos os grupos C, CH, CH2 e CH3, que são representados por traços ligados em zigue-zague. Abaixo tem uma forma estrutural do éter. Olha, preste atenção. Essa daqui é a mesma essa. Só que essa daqui é representada dessa forma e pode ser representada dessa forma. Cada cantinho desse equivale a um carbono. Então, aqui significa que eu tenho um carbono, dois carbono, três carbono, 4 carbono. Significa que nessa ponta eu tenho um carbono ligado a 3 hidrogênio. Entendeu? E nessa eu tenho ligado a 2 hidrogênio e aqui a 3. Pronto, esses são o modelo de cadeia simplificada, H3, CH2, CH3, CH3. Vocês estão vendo? Ela pode ser simplificada dessa forma. E tem esse outro modelinho também, que é outra simplificação, que no caso, eu posso simplificar desses dois jeitos. Esse aqui, ó, ele pode vir escrito desse jeito e pode ser simplificado com risquinho. Isso é uma ramificação, ó. Tem esse outro exemplo, que é o mesmo que a gente fez ali. E tem esse outro exemplo, que é essa mesma cadeia, sendo que são representadas simplificadas com tracinhos. E aqui eu tenho um anel benzeno, que ele pode vir dessa forma ou dessas duas formas. E aqui eu tenho um ciclo propano, que ele pode ser representado assim e desse jeito. E nesse eu tenho outro exemplo, que é um ciclo butanol, que ele pode ser representado dessa forma. E aqui para vocês vai ficar essa atividade, onde vocês vão copiar no caderno e responder e me mandar no app. São 3 questões que vocês vão estar copiando e respondendo. Qualquer dúvida, o que vocês vão fazer? Vão me chamar no PV. Aqui, o que vocês vão fazer na primeira? Identifique quantos átomos de hidrogênio estão faltando para completar essa ligação. Aí vocês vão completar aqui com os hidrogênios que está faltando nessas cadeias. Segunda questão, como pode ser como pode ser esse daí no caso, não precisa nem tanta explicação, vocês vão copiar e responder. A terceira questão, dadas as formas estruturais de seguir, qual delas possui cadeia carbônica? Dê a quantidade de carbono e hidrogênio que tem em cada cadeia. Vocês vão dar a quantidade de quantos hidrogênio tem nessa cadeia, na A, na B, na C e na D. E a quantidade de hidrogênio. Vão colocar aqui na frente. Copiadas todas no caderno e colocada no app para me fazer a resolução. Lembrando que todos têm que participar. As participações de vocês estão muito ruins, porque tem muito aluno deixando de participar e sabemos que é muito importante. Não tem como vocês aprender se vocês não fizerem as atividades. Ano passado vocês estavam bem melhor. As participações eram 100%, mas esse ano ainda está fraco. Boa aula e qualquer coisa é só me chamar no PV.